ao 4. Desculpa, é o contrário. Capítulo 4, versículo 6. Tá? Que é um versículo chave. Né? Então, Malaquias, capítulo 4, nós lemos do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Então, Malaquias, capítulo 4, do 1 ao 6. Mas nós vamos se concentrar no versículo 6, que esse versículo está aí apresentando aí e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Conversão. Existem dois tipos de conversões, irmãos. A conversão a Deus e a conversão ao próximo. A conversão a Deus é chamada de conversão vertical, de baixo para cima. Então, nesse sentido, todos nós precisamos nos converter primeiro a Deus, em segundo lugar ao próximo. Em certo sentido, a conversão a Deus é mais fácil, porque Deus é Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus é salvador, né? Ele nos salvou através de Jesus Cristo, nos libertou, escreveu nosso nome no livro da vida. Então, a conversão a Deus, de certo sentido, é mais fácil. Agora, o desafio nosso na vida cristã é se converter ao próximo. Aí a coisa fica séria, né? Porque todo mundo quer se converter a Deus. Nem todos se convertem, mas todo mundo quer se converter. Agora, ao próximo, a gente não quer se converter. Ou o caso do filho pródigo, né? Foi o pródigo quem saiu e foi o pródigo quem ficou. Então, tanto que saiu, o mais novo precisou se converter ao pai e se converteu. Aí ele falou: com os trabalhadores do meu pai, que é abundância de pão, e aqui eles que foram. Levantar-me-ei, irei com o meu pai. Olha a convenção. E direi: Pai, pequei contra o céu, porque o pecado primeiro atinge o céu. O conceito primeiro sem selar, para depois aqui. E perante ti, não sou rico, mas ser chamado seu filho. Me faz como os teus trabalhadores. E o pai correu, abraçou, recebeu o filho como um filho. Já o irmão mais velho não queria se converter ao outro irmão, nem ao pai, nem ao irmão. Então, de certo sentido, é preciso a gente se converter um ao outro. Nós vamos mostrar, através do dicionário, a definição da palavra convenção. Então, convenção, no sentido do dicionário, significa ação ou efeito de converter ou converter-se. Quando uma coisa passa a ser outra, transformação. É você mudar a sua ação melhor em relação ao próximo. É você dar um passo em direção ao próximo. Quando eu me converto a Deus, eu dou um passo para Deus. Quando eu me converto ao próximo, eu estou dando um passo para o próximo. E aqui eu vou abrir um parênteses bem grande aqui, tá? Nós temos um grande número de pessoas afastadas das igrejas evangélicas. Se metade das pessoas que se dizem afastadas resolvessem voltar, não digo toda a verdade, as igrejas não caberiam. Se metade daqueles que se dizem afastados, que antigamente chamavam de desviados, né? Afastados, desigrejados, resolvessem voltar, as igrejas não caberiam. É preciso construir no dia pelo menos 2 ou 3 catedrais que cabessem no mínimo 10 mil pessoas. Todo dia construir. E assim mesmo não alcançaria todos. Por que isso? Por falta de convenção ao próximo. Muitas pessoas saem da igreja por confusão, por murmuração, por briga. Lembra que eu já contei aqui com os irmãos que o ensaio acabou que o irmão quebrou o cavaquinho na cabeça do outro? Lembra que eu contei aqui? Quebrou o cavaquinho na cabeça do outro. Você é burro, não aprende? Na cabeça do outro. A irmã, na hora do ensaio, pegou no cabelo da outra, cabelo comprido, né? Cabelo comprido. E saiu as duas rolando na escada. E na frente tinha um bar. O bar fechou. Vamos lá ver as crentes brigando. Tudo por falta de convenção ao outro. Então, o que é convenção? Como se converter? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Vai ser o assunto
da doutrina de hoje. Pior, bem pior do que aqueles que saem com confusão na igreja, é aqueles que ficam pela confusão. Aí é pior. Porque no sair tem uma explosão, no ficar tem uma implosão. Então, existe um prédio explodido, existe um prédio implodido. O prédio explodido é quando acontecem os incêndios, ou uma explosão de gás, tal edifício. O prédio implosivo, eles colocam dinamite debaixo do prédio e implode o prédio. Então, quando dá confusão na igreja, a igreja é implodida. Às vezes 10 pessoas, e às vezes uma pessoa só, implode a igreja todinha. Então, por que acontecem essas situações aí? Por falta de um se converter ao outro. O Isaú não queria se converter a Jacó. Não, Isaú era bravo, caçador, né? Geralmente caçador é bravo, né? Isaú não queria se converter. O Ismael não queria se converter ao Isaac. E eram irmãos, hein? Um peixinho, irmão. Né? Os irmãos de Jesus não queriam se converter a Jesus. Quem é você? Você é filho de Nazaré. Você não brigou com a gente aqui, ela fala que é filho de Deus. Não, só podia ser filho de Deus. Não queria se converter a Jesus. Né? Jesus escolheu 12 discípulos, não foi? Se tornaram apóstolos. Eles queriam ser um maior do que o outro. E a mãe dos filhos de Zebedeu fez um pedido para Jesus. Que é um pedido que, pelo amor de Deus, que oração que é aquela? A mãe dos filhos de Zebedeu chegou até Jesus e falou assim: mestre, eu quero fazer um pedido. Pois não, pode falar, pode orar, pode fazer. Ela falou assim: quando o senhor chegar no seu reino lá no céu, eu tenho 2 filhos, coloca ele na sua direita e outro na esquerda. Olha que ousadia! Quer dizer, queria que os filhos dela fossem tivesse uma posição mais privilegiada que os outros. Aí Jesus falou assim: para eles chegarem no céu, isso você está certo. Você, como mãe, está desejando bem seus filhos chegarem no céu. Todo mundo quer que o filho chegue no céu, a filha chegue no céu, isso é normal. Agora, um de um lado e outro do outro, aí Jesus falou assim: aí é com meu pai, não é comigo, não. É com meu pai. Olha que coisa. Falta de quê? Um se converter ao outro. Nós vemos também no livro de Atos, houve uma grande contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Uma grande contenda forte. E aí, a partir da contenda, o Barnabé pegou a João Marcos e Paulo viajou com Silas. Houve até a questão lá de Bitínia, né? E aí, lá na frente, quando Paulo já estava próximo para ser executado pelo imperador Nero, ele falou assim: traz João Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Paulo agora se converteu ao outro, e para ele não servia de nada, só porque voltou atrás. Então, a falta de conversão produz o quê? Confusão na igreja. E Deus não é Deus de confusão. A falta de conversão gera um ambiente de guerra e não de paz. E Deus é um Deus de paz e não de confusão. A falta de conversão gera discórdia, briga, murmurações, tumultos, prejuízos, escândalos. Nós precisamos nos converter um ao outro. Hoje aconteceu um fato que a minha esposa foi levar um voo no médico, né? E não era o dia, e eles não oraram a data, né? 8/9, eles entenderam 8/8, né? Então 8/9, chegaram lá, não era o dia, aí voltou, né? Aí eu fui até ela e disse assim: você me desculpa, eu também não olhei a data. A culpa foi minha também, porque eu só olhei o endereço, mas não olhei a data. Então é isso, se converter ao outro. Né? É isso, se converter ao outro.
para alguém não quer dizer nada, mas também para a pessoa significa muito. Então um se converter ao outro. E essa conversão, irmão, não é de vez em quando, não, é todos os dias. Todos os dias, marido e mulher precisam se converter um ao outro. Todos os dias, pai e filhos precisam se converter um ao outro. Todos os dias, irmãos e irmãos precisam se converter um ao outro. Principalmente que é uma família grande, né? E família grande que tem irmão, você já sabe também que na hora do banho, meu Deus do céu, tem que ter banho em 5 minutos, né? Vai ter um banho em 40 minutos e bate chover. É verdade. O presbítero Felipe cantando uns 524 hinos da harpa. Isso mesmo. Agora deixa tudo molhado, toalha molhada em cima da cama, o guarda-roupa bagunçado, o som tudo molhado, o banheiro. Gente do céu, então você se converteu ao outro mesmo, né? E na hora da refeição, um pega a mistura do outro, enquanto o outro está olho fechado assim para orar, o outro figura morando assim, esperando o outro fechar o outro para pegar a mistura do outro. Então, precisa se converter ao outro. Quebrou o copo lá, não foi eu. Aí vai sobrar para alguém, não vai? Nós tínhamos um problema lá em casa, era 6, minha mãe teve 6, e subia o bolo, ou comia o bolo pela metade, minha mãe fazia bolo para vender, e bom naquele dia, não tinha metade, tinha só um pedacinho do bolo, porque quem come deixa só um pedacinho, né, para descansar. E minha mãe no outro dia pegou a palmatória e perguntou assim, quem comeu o bolo? Não foi eu. Ah, tá. E ela ficou na porta do banheiro, ela falou assim, eu vou saber. Descobri quem comeu. E aí ficou alguém lá, na barriga, dando aquela diarreia. Até que descobriu quem comeu. Então o irmão precisa se converter ao outro. Né? Quantas vezes eu apanhei e não era culpa minha, mas eu apanhei, eu era mais velho, então começou mesmo. Se é mais velho, devia ter que ir numa cama e apanhava. Né? Mas às vezes a culpa era do mais novo, mas às vezes a culpa era do meio, e assim por diante. Na igreja não é diferente. Nós precisamos se converter ao outro. Vamos começar pelas redes sociais? Anote aí. Vamos começar pelas redes sociais. Isso aqui dá muito problema, irmão. Isso aqui dá muito problema. A gente precisa se converter ao outro. Online e off. Online é uma coisa e off é outra. Online é uma coisa e alguém que está à disposição é outra coisa. É verdade. Então, isso aconteceu muito no ano passado, nessa pandemia, de 2000 a 2023, 2024. Eu tinha muito aluno à distância, né? À distância. Inclusive de língua portuguesa, né? Em Moçambique, alguns no Haiti e alguns da Bolívia também. Então, uma vez uma irmã me mandou uma mensagem lá do Juscelino. E aí eu não respondi porque eu estava dando aula, mas estava constando no zap dela online. E ela ficou brava comigo. E eu falei, o que é que você, irmão? O irmão estava online e não me respondeu. Calma nessa hora. A irmã sabe que eu dou aula online, irmão. Eu dou aula à distância. Não. Então, eu estava dando aula, irmão. Eu não podia interromper a aula para lhe responder. Eu não respondi depois, porque eu estava online, mas não estava disponível. Às vezes a pessoa está disponível, mas não está online. Às vezes a pessoa está online, mas não está disponível. E às vezes a pessoa não está em duas coisas, nem online nem disponível. E cada um tem um ritmo. Você já prestou atenção? Eu converso muito com o Felipe, do WhatsApp. Todo dia, tem um monte de aula, Não sei se ele, acho que já está enchendo a paciência dele. Mas tem pessoas que você manda um áudio, ele passa uma semana para responder. Não é que não quer, é o ritmo da pessoa. Tem gente que não pega no zap o dia inteiro. E só vai responder no outro dia. E você tem que entender um lado do outro. Está online, não está disponível. Quer ver uma coisa? Nesse momento eu estou off aqui, tá? Eu estou off, mas se você. Se fosse em casa agora, a minha esposa estava online, mas não estava disponível. Ela não desliga o celular, fica online a noite inteira. Alguém pensa assim, poxa, a irmã Juvonícia, a pastora Juvonícia, está online, não está.
Ela não está. Ela está online ali, só o celular, mas ela não está disponível, está roncando, está dormindo. Está dormindo. Eu desligo, ela não vai me entender. Então cada um tem um ritmo. E eu descobri isso há alguns anos atrás com meu filho, né? Com o Mateus, que é do meio. Né? E no outro dia eu falei bravo com ele: Mateus, por que você não me respondeu? Ele falou: pai, eu deixei o celular lá, mas eu estava dormindo. Aí minha ficha caiu. É assim que sai o zap, né? Então as pessoas estão online, mas não estão disponíveis. E eu não posso falar bravo com a pessoa. É só isso aí. Então, dá confusão, dá muita confusão isso aí. E a melhor coisa que tem, irmão, é você se colocar no lugar do outro. Isso é chamado na psicologia de empatia. Se colocar no lugar do outro. Por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: levai as cada um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6 e versículo 2. Então o que é levar cada um dos outros? É se colocar no lado do outro, entender o outro lado. Cada um tem um ritmo. Você vê aqui no metrô, você vai subir a escada do metrô, na escada rolante, está assim, deixa a esquerda livre, por quê? Porque cada um tem um ritmo. Tem gente que vai correndo, tem gente que vai meio caminho, tem gente que fica parado na escada, parado, cada um tem um ritmo. E se você não entender, você vai esbarroar em cima da pessoa. Porque cada um tem um ritmo, um rapidinho, outro devagar, outro só anda, outro sai correndo, outro só parecendo um atleta da São Silvestre, aquela coisa toda, né? Então, você se colocar no lugar do outro. Por que o outro não me respondeu? Por que o outro não? Porque fulano de tal me responde na hora, o outro não. Não compare ninguém com ninguém. Não compare. Tem pessoas novas que nem pegam no zap. E tem pessoas de idade que ficam o dia inteiro no zap. Eu conheço pessoas de idade que ficam de meia-noite a meia-noite no zap. E eu conheço pessoas novas que nem pegam no celular. É novo, cada um tem uma personalidade, cada um tem um ritmo. E a gente tem que entender isso aí, tá? Falar só o necessário, assuntos sérios, tratar pessoalmente, postar no grupo algo edificante necessário com autorização. Então vamos começar primeiramente a falar só o necessário. Irmão, quando você está à distância, fale com a pessoa só o necessário. Né? O filho só comigo, às vezes eu mando um áudio de 6, 7 minutos. Um áudio de 12 minutos está bom demais, né? Um áudio de 3 minutos está bom demais. Um áudio de 10 minutos. Um áudio de 20 minutos, pelo amor de Deus, né? Então fale só o necessário. Ou pelo menos se tiver muita coisa para falar, ele dá risada. Se tem muita coisa para falar, divide em áudios, né? Vai dividir. Dá dor de cabeça. Não é verdade? Ele dá risada, ele sabe o que eu estou falando, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Então vai dividir os áudios, para não depois dar um mal-estar, né? E aí você chega na igreja, na hora do culto. Esse vai tomar som tão ceia. Para dar um de santinho, mas aprontou comigo no zap. Então é isso, irmãos. A gente precisa se converter ao outro. Assunto sério, trata pessoalmente. Não trate assunto sério na rede social. Vocês vão brigar. Por que vocês vão brigar? Porque o daqui quer falar o que quer falar. E o de lá quer entender o que quer entender. Verdade. E aí chega no culto, hein? E a adoração sobe? Sobe não sobe. Não sobe. Por quê? Porque ambos precisam se converter ao outro. Precisa se converter ao outro. Então, assunto sério, deixa, conversa, pessoa, olho a olho, assim, olho a olho. Senta e conversa. O Filipe chama alia. Vai aliando com a pessoa. Porque uma coisa é rede social à distância, outra coisa é pessoalmente. Aí daí surge o quê? Chamado maus entendidos. Aí depois fala, mas não tem que uma coisa é outra. Por quê? Faltou convenção. 3. Postar no grupo algo edificante, necessário e com autorização. Irmãos, grupo de igreja
Ele só coloca algo que vai edificar. Irmão, coloca piadinha lá. Tem uns vídeos que não tem nada a ver. Tem umas imagens, irmão, que até, meu Deus do céu. Política, não coloque política no globo, irmão. Não coloque. Só algo que vai edificar. Eu faço uma reflexão, né? Que assim não. Alguns irmãos aqui recebem reflexão, né? Um dia eu coloco algo, outro dia eu coloco um texto. Então, coisa que vai edificar. Eu sei que vai edificar. Agora, postar coisas que não edificam, né? E coisas até seculares, e coisas até escandalizosas, que vai escandalizar. Então, vai edificar, posta. Se não vai edificar, não posta. Mesmo assim, irmãos, se for coisa necessária, se não for necessária, nem posta. E outra coisa, com autorização. Nós não temos esse problema aqui na nossa igreja. Muitos irmãos, primeiramente, quando é algo da igreja, então perguntam, pastor, eu posso postar lá? Eu posso postar? Isso é muito importante, irmão. E às vezes chama minha esposa, pastor, eu posso postar lá no grupo? Isso é muito importante, porque vai evitar o quê? Confusão, dor de cabeça, briga, tumulto, chateação, raiz amargura. Isso é convenção ao outro. Considerar o próximo. Filipenses capítulo 2 e versículo 3. Como que eu vou me converter? Considerar o meu próximo. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior. A quem? Assim. Então, meu irmão é superior a mim. Mas para eu entender isso, eu preciso me converter a ele. Eu acho interessante, presbítero Felipe, quando você pega as cartas dos irmãos de Jesus, que é Judas, né? Não os Cariotes, Judas e o Tiago. Eles eram irmãos de Jesus. E eles falam assim: Tiago, irmão e servo do Senhor Jesus Cristo. Eu falei: esse aqui se converteu. Porque ele fala aqui: Jesus é Senhor e servo, e ele é servo do irmão dele. Então, servo do irmão dele. Então, na igreja, nós somos servos do outro, nós estamos para servir um outro. E não para escandalizar o outro, e não para massacrar o outro, e não para ameaçar o outro. Eu já vi gente, não aqui, em outro lugar, ameaçando o irmão, colocando o dedo na cabeça do irmão, o dedo na cara da irmã. E outra coisa, vou bater na tua cara. Irmão, isso não existe, irmão. Não te dá processo, né? Se ameaçar alguém dá processo. E o processo é pesado. O processo é pesado. Ameaçar, bater na cara do irmão, bater na cara da irmã. Tudo falta de que? Convenção ao outro, de se converter ao outro. Alguns ímpios não se comportam assim, imagina o evangélico, né? Um servo de Deus, um servo do Senhor. Então, considerar o outro maior, superior, isso é muito importante no relacionamento para que possamos ter um ambiente de paz. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 1. Esse texto aqui é muito importante, irmãos. Todos é importante, mas isso aqui é importantíssimo. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. A palavra Senhor aqui é líderes. Na igreja, irmão, nós temos líderes. Cada departamento nós temos a liderança, não temos? Então aqui, o departamento das crianças tem a liderança, o departamento dos adolescentes tem a liderança, da mocidade, dos varões e das irmãs. E eu peço em nome de Jesus Cristo que a igreja honre os líderes, se coloque no lugar dos líderes. É fácil criticar. Mas aqui tu sabe reger direito. Se fosse eu, fazia melhor. Essa irmã canta desafio. Não! As coisas para dizer bem pai é desafio. Já vi isso aí. Esse irmão, esse irmão não prega direito não. Esse irmão aí precisa converter, não está pregando direito não. Irmãos, se coloque
Se coloca no lugar do outro. Se a gente se colocasse no lugar do outro, a gente evitava tanta murmuração na igreja. Verdade. Principalmente quem está na frente, irmão. Quem está na frente da regência, quem está na frente da liderança dos grupos, quem é obreiro, quem é obreira. Não fale mal do líder, não fale. Não fale. Se você estivesse no lugar, você não ia fazer melhor. Não ia, irmãos. Quando alguém é chamado por Deus, é para receber carga. Cargo é carga. Não fale mal de ninguém. Porque você não ia fazer melhor. Talvez ia fazer até pior. Mas melhor não. Então considere. Para que considerar? Cada doutrina. E o nome de Deus não seja blasfemado. Olha que coisa. O nome de Deus não seja blasfemado. Então honre a liderança do grupo que você participa. Honre a liderança. Ore pela liderança. Se tem alguma coisa errada, então ore a Deus. Se você está vendo que a irmã está fazendo algo que não agrada a Deus, algo que não te agradando, algo até fora da palavra, não comente nada, não fermente. Ore, 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 ore. Que Deus vai mudar. Glória a Deus. Talvez as pessoas fazem coisas também inconsciente. Eu faço coisas inconscientes. Uma vez aqui, não sei se vocês lembram, já faz um tempinho já, eu tive que pedir perdão para o pastor Genival aqui. Em público eu pedi perdão para ele. Eu não tenho dificuldade de fazer isso. Eu não sei se você tem. Eu não tenho. De jeito nenhum. Porque eu preciso me converter ao outro. Tá? Eu estava resolvendo um problema aqui na secretaria e o pastor Genival deu uma ordem aqui. E eu não ouvi a ordem. Eu cheguei aqui e desfiz tudo que ele falou. Desfiz. Depois que eu percebi, falei, rapaz. Aí eu peguei o microfone e pedi perdão a ele na frente da igreja, porque eu desfiz. Você não pode desfazer de um ministro, não. Ele é um ministro. Ele pode estar errado como for. Eu não posso desfazer dele. Ele é um servo de Deus. Foi Deus que chamou ele. Ele é um pastor. Entendeu? Ele é um pastor. Mesmo se ele fosse um diácono, eu não posso desfazer do diácono. Não posso. Um cooperador, uma missionária, eu não posso. Eu preciso me converter ao outro. Então é assim que funciona. É assim que funciona. Vamos lá. Suportar, perdoar e deixar que é a parte mais difícil desse sermão aqui. Essa parte aqui é a mais difícil do sermão aqui. Suportar. Eu não suporto essa irmã. Ó, tá por aqui, ó. É complicado porque alguém também não te suporta. E aí? E aí? Aqui não tem anjinho. Aqui não tem anjinho, nem querubim. Não tem. Todo mundo está certo em uma parte e está errado em outra. Verdade. Todo mundo tem virtudes e defeitos. Então você precisa suportar o outro, porque alguém te suporta. Verdade. E alguém está aqui. Você também, ó. Quem sabe até por aqui. Então suporte o outro. Suporte. Ninguém é perfeito. Ninguém é 100% perfeito. Todos nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Verdade. Todos nós temos virtudes e defeitos ao mesmo tempo. Todo mundo acerta e erra ao mesmo tempo. Todo mundo está no mesmo barco. Ninguém está no barco diferente, não. Todos nós estamos no mesmo barco. E se não é a graça de Deus, estamos perdidos. Verdade. Se não é a graça de Deus, estamos perdidos. Na minha terra chamada Silva. Perdidinho da Silva. Estamos perdidinhos. Então eu preciso suportar o cabelo. Segundo, perdoar uns aos outros. Olha que Paulo fala assim, perdoando uns aos outros. E essa questão do perdão deve ser contínuo. Porque a gente erra todo dia, irmão. A gente erra. Eu estou percebendo que nós estamos errando os mesmos erros. Estamos cometendo os mesmos erros. Estamos voltando para o mesmo caminho, cometendo as mesmas falhas. Então a gente precisa perdoar. Quem perdoa vai perdoar. Quem tem misericórdia vai receber misericórdia. Meu Deus. Quem ajuda vai ser ajudado. Quem entende vai ser entendido. Quem estende as mãos, vai alguém estender as mãos para você. A hora que dá o troco, vai receber o troco também.
Quem faz cara feia vai receber cara feia também. Quem faz mal vai receber o mal também. É a lei da semeadura. 3, queixa. É o que mais tem. Pastor, 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 pastor. Não se queixem dos outros. A queixa. A queixa. Vamos parar de queixar um dos outros. Tem bênção também. O outro também não só tem defeito, não. Também tem virtude também. Tem alguma virtude. Lógico que tem alguns que tem mais virtude que o outro. Isso aí é inquestionável. Mas será que o irmão só tem defeito? O outro irmão não tem algo positivo? Não que você pode falar, irmão, esse irmão aqui nessa parte é uma bênção. Será que ele é um diabinho mesmo? Tem alguma parte que ele tem uma virtude. Então vamos deixar o lado do defeito e vamos ver a virtude do outro. Vamos se converter no outro, irmão. Tem algo que você pode admirar no irmão. Isso serve para marido e mulher, tá? Isso serve para pais e filhos. Isso serve para líderes e liderados. Isso serve para todos nós. Eu estou incluído também. Estou incluído também. Não sei se foi ontem, foi hoje, eu falei com o presidente. Nós temos uma novidade. Uma novidade, porque sempre tem algo, você tem que ver algo bom. Imagina, eu passo o dia inteiro falando para o presidente Felipe, mal notícia, mal notícia. No final do dia ele fala, teve mal notícia, poxa. E outra coisa, cuidado quando você chegar em casa, viu? Papai e mamãe. O filho pergunta, como foi o culto? Foi uma bênção. Sempre assim, porque o culto é uma bênção mesmo. Não, o culto hoje, não gostei do culto. O culto não é para nós. O culto é para Deus. Aleluia. O culto é para Deus, não é para nós. Não gostei do hino das irmãs. O hino das irmãs, porque as irmãs, para começar, o hino não é das irmãs. Os louvores são cantados pelas irmãs e para Deus. Não gostei desse hino da criança. O hino não é das crianças. O hino é louvado pelas crianças, mas é a Deus. Verdade. Jesus. Aleluia. Então chega em casa, se eu vou perguntar, o culto foi uma bênção. Amém. Não sei o que. Quanto detalhe? Se você quiser detalhe, estava lá. Corta. Se quisesse detalhe, estava lá. E assim, não vai, como é que chama na gíria? Estigando chiclete, não. Isso realmente, foi um desastre. O ensaio foi um desastre, o culto foi um desastre, o evento não prestou, não sei o quê. Se eu tivesse lá, fazia melhor? Não fazia, né? Fazia melhor. Pregava melhor, cantava melhor, regia melhor, ensinava melhor. Sempre nós somos melhores que o outro. Melhor do que o outro. Somos craques, já estamos no céu. Não precisamos mais converter mais. Ao contrário, irmão, todo dia eu preciso me converter a Deus e ao próximo. Olha o que o apóstolo Paulo falou assim: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, no qual eu sou o principal. Então, eu fico pensando, se Paulo, com aquela graça toda, falou que é o principal dos pecadores, imagine eu. Então, suportar, perdoar, deixar as queixas. E aqui tem algo que a gente erra direto, irmãos. Saber falar com o próximo. Irmão, até tem vezes que nós estamos com razão mesmo, com razão. Mas a razão que nós temos não dá o direito de você falar mal com o próximo. A gente precisa falar, mas saber falar. E outra coisa, cada um tem uma personalidade diferente. Até para uma criança dessa aí, você tem que saber falar. A criança é uma pessoa, tem uma alma, tem sentimento. Para qualquer pessoa aqui, eu preciso saber falar. Alguns têm uma personalidade mais forte. E você pode falar um pouquinho mais forte. Mas outros têm uma personalidade fraca. Você tem que falar bem branco, senão vai machucar. Nem magoar, vai quebrar até os ossos. Tem que saber falar. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Falar agradável, fala de uma maneira agradável. Tem gente que vai falar com o outro, não vai falar, fica dando ordem para o outro.
mas não quero. Eu cheguei para ele, irmão, quarta-feira, eu falei, irmão, a paz do Senhor, meu irmão, por favor, a irmã pode assumir a porta. As palavrinhas mágicas, irmão. Por favor, muito obrigado. Parabéns, vocês estão de parabéns. São palavras mágicas que a gente está esquecendo. O crente, antes de ser espiritual, precisa ser educado. Educado, irmão. Se não dá um tom de não é mandão. É um tom de voz. Talvez não é mandão, mas o tom de voz mostra que você é um chefão. E aí fica complicado, né? A mente já começa a fazer esse tipo de leitura. Então, agradável. Segundo, temperado. Isso fala do tom de voz. 100% dos ruídos é chamado ruído das comunicação, pelos especialistas, é pelo tom de voz. Entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre os irmãos da igreja. O tom de voz. O tom de voz quer dizer muita coisa. Dependendo do tom de voz, você vai mostrar que você está calmo, que você está nervoso, que você está bravo, que você está triste, que você está decepcionado. Então policie o seu tom de voz. E interessante que, né, nesse sentido aqui, tem gente que fala assim, o outro entendeu o que quiser entender, não tem nada a ver, eu falei mesmo e eu falo mesmo. Aí é que é complicado, irmão. Mostra que precisa se converter. Não volta. Porque você também quer ser bem tratado. Você não quer ser bem tratado? Todo mundo gosta de ser bem tratado. Entendeu? E esse tipo de pessoa, quando alguém trata mal, aí irmão, olha, vem tratar mal. Porque a recíproca é verdadeira. Se você trata bem, vai receber o bem. Se trata mal, vai receber o mal. É a lei da semeadura. Então, temperada com sal, para que saibais falar como vos convém responder a cada um. Na pergunta, né? Como foi o culto? O Abreu nasceu, vai se converter. Nunca manda alguém se converter, irmão. Vai se converter. Eu só vai tomar banho. Cuidado com certas expressões, irmãos. Certas palavras é como fosse uma faca aguda, uma espada afiada. E alguém já disse, né? Que tem algumas coisas que não voltam atrás. A palavra dita, a oportunidade e a flecha. Então não volta atrás, tem coisa que não volta atrás. Já falou, né? Então, todo cuidado é pouco. Ter humildade, servir ao próximo. Todo mundo gosta de ser servido, mas nós não fomos chamados para ser servido. Não, senhor, não, senhora. Nós somos chamados para servir. O Espírito Santo que está em nós é um espírito de serventia. Então, o que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Servindo um ao outro. Servindo um ao outro. Marcos capítulo 9, versículo 35. E ele, aceitando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quisesse ser o primeiro, seja o derradeiro de todos e servo de todos. O contexto de Marcos é que os 12 discípulos de Jesus estavam em guerra. Sabe a maior guerra, né? É aquela que faz barulho, bum, bum, bum. Essa guerra você já vê. A pior guerra é silenciosa. Fica um olhando para o outro. Quem vai atirar primeiro? Guerra silenciosa. Vai matando, como minha mãe chamava, matar na unha. Vai matando na unha, amor. Tudo falta de se converter ao outro. Se converter ao outro. Então, os discípulos de Jesus estavam competindo. Espírito de competição. Não pode haver entre nós, irmão, espírito de competição, pelo amor de Deus. Quem prega melhor, quem rege melhor, quem canta melhor, quem anota melhor, quem faz isso melhor. Irmão, estão fazendo para Deus. A gente precisa converter um outro. E outra coisa, nós não temos nenhum aqui profissional em todas as áreas. Não, de jeito nenhum. Né? Estou conversando com o diácono envolvido sobre a questão do violão. E ele falou: não, pastor, eu não sei decifrar, não.
não sei as notas musicais, não. Quer dizer, ele não entrou no conservatório para aprender, não aprendeu as notas musicais, ele toca de ouvido mesmo. Quer dizer, não tem um profissional. Então eu não posso exigir dele algo que ele não é. Verdade. Ah, você toca errado, cadê a nota que você colocou? Não, a pessoa não é profissional. É isso que acontece com ele, né? É só um exemplo aqui. Então, é preciso. E outra coisa que ele falou: ser servo de todos. Você sabe quem é o maior servo aqui? É o pastor. Porque o grupo das crianças estão servindo a Deus à luz da liderança. O grupo dos adolescentes estão servindo a Deus à luz da liderança dos adolescentes. O grupo da mocidade serve a Deus à luz da liderança da mocidade. O grupo das irmãs, à luz da liderança das irmãs. O grupo dos varões é a mesma coisa. Agora, a igreja toda é o pastor que serve a igreja. Então eu não sou maior que vocês. Ao contrário, eu sou servo de todos vocês. Eu sou servo de todos vocês. Eu sou o menor de todos vocês. Geograficamente eu estou aqui em cima, estou falando. Mas qualquer um de vocês pode subir aqui também. Qualquer um de vocês pode subir aqui. Você vê que os irmãos ficam aqui, eu falo, pode subir aqui, irmão. O véu já se rasgou. Não tem mais véu. E alto a baixo, como Jesus gritou na cruz, o véu foi rasgado. Então pode subir. Criança, adolescente pode subir aqui, ó. Irmãos, só varões? Não, as irmãs também podem subir. Não, as irmãs também não salvam, não salvam ninguém. Todos podem, têm direito. Por quê? Porque eu preciso me converter a um outro, né? E agora, 1 Pedro 3,15, saber falar a verdade. Alguém disse que a verdade é como uma pedra preciosa, cara, bonita, rara e preciosa, mas se jogar na cara machuca. Cuidado com você, que fica assim, eu vou contar tudo, vou falar tudo, vou descarregar tudo. Às vezes você está com a verdade, vai falar a verdade, mas vai machucar. Verdade. E a igreja, ela não pode ser um lugar de pessoas machucadas com palavras. Ah, mas pastor, eu estou falando a verdade, mas não está sabendo falar a verdade. Vai machucar, está jogando na cara. Principalmente o passado. Esqueça o passado. O que passou, pelo amor de Deus, o que passou. Ah, não tem outro pastor. É outro pastor, parece. Mudou de pastor. Ah, não tem outra igreja. Era outra igreja. Outro ministério. Esquece outro ministério, pelo amor de Deus. Agora é outro ministério. Esquece a lei, agora vamos para a graça. E assim por diante. Então, cuidado com a verdade. Ela liberta, mas ela machuca também se joga na cara. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha aí. Então, quando a gente vai falar a verdade, saber falar a verdade, não jogar na cara, porque machuca. Tem aquele monte de crente machucado, né? Tiago 4:11. Essa aqui também é uma parte difícil. Que parte? Tem alguns versículos que é muito difícil, né? É difícil porque a gente vê isso praticamente todo dia. Não falar mal um do outro. Escuta essa. Tinha uma igreja lá no Nordeste que um falava mal do outro, falava mal do outro, um falava mal do outro, era todo mundo falando. E tinha um irmão que não falava mal de ninguém. Os irmãos chegavam até ele, né? Para fazer uma armadilha, uma pegadinha. Irmão, mais um regente, viu? Regente coral. Ele sim, estou vendo. Irmão, mais um pregador, mais um pastor. Amém. Vamos orar. Não fala mal de ninguém. Mas irmão, esse irmão não fala mal de ninguém. Peraí, um deles teve a ideia, já sei. Dessa vez ela vai falar mal. Vamos pegar ele. Não, vocês vão ver que ele vai falar mal. Chegou para o irmão e falou assim: irmão, mas o diabo é sujo, né? O diabo é mau, o diabo é perverso. E o irmão só balançou na cabeça. Mas o diabo não presta, é chifrudo, não sei o quê, sai fogo pelo nariz e tal, e é enxofre e tal, e só balançando na cabeça. Eu falei assim: nem que o diabo ele fala. Aí o irmão falou assim: vocês têm razão, e é muito mais do que vocês estão falando. Mas enquanto vocês estão falando mal dele, ele está trabalhando, e vocês estão fazendo o quê?
E ele está trabalhando, e vocês estão fazendo o quê? Enquanto vocês estão fofocando, falando mal dele, ele está fazendo a obra dele. E vocês estão fazendo o que para Deus? Não fale mal de ninguém. Porque essa mesma pessoa que você vai falar mal de você. Mas o Senhor falando, então, você viu fulano no culto hoje? Essa mesma pessoa que está te ouvindo vai falar mal de você para outra pessoa. Essa mesma pessoa, você está contando segredinho, vai descobrir o seu segredinho para outra pessoa. Pensa que não? Não, mas amiga do peito. Um amigo de confiança. Amigo de confiança é Jesus, irmão. Amigo do peito. Nesse tempo frio. Nesse tempo frio. Sabe, né? Nesse tempo frio. Então, irmãos, não falem mal de mim. Não falem. Ó, você viu a irmã? Vamos orar por ela. Você viu como ela sentou lá, não sabia nem sentar? Vamos orar por ela. Você viu como ela falou? Vamos orar por ela. Você viu o irmão? Que coisa terrível que ele fez? Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. O irmão, olha a roupa que ele veio para o culto. Quem sabe ele não tem roupa? Vamos arrumar uma roupa para ele? Vamos o sapato dele. Vamos comprar um sapato novo para ele? Vamos. Simples assim, irmão. Vamos contar. Vamos contar a população. Não fale mal do irmão. Não falei mal dos outros. Quem fala mal do irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Juiz. Filipenses 2:14. Fazer todas as coisas com muita murmuração, né? Sem murmurações. E sem congresso, sem murmuração. Vamos fazer o uniforme, sem murmuração. E a cor do uniforme, sem murmuração. Não. Você viu o pastor Moacir falou lá no congresso da mocidade, né? Ouviu, né? Teve um congresso aí com as irmãs, não sei se foi um ano retrasado. Uma dessas falava assim: é da China, essa roupa da China, é do anticristo, é da besta. O anticristo não está preocupado com o uniforme. Quem disse que a besta está preocupada com o uniforme? Quem disse? O anticristo está preocupado com alma para levar para o inferno e não com roupa. Que história que é essa, irmão? Sem murmuração. Ó, a diretoria, a liderança resolveu isso aqui e isso aqui acabou. Acabou. Eu não gostei. Se for assim, eu não vou participar do congresso. Não, irmão. Você é uma pessoa livre. Ninguém é obrigado a nada, não. Agora, sem murmuração, sem contenda. Então fermenta. Você também não vai participar, não, né? Aí fermenta. Daqui a pouco ninguém quer participar. Fazer todas as coisas sem murmuração. Eu não gosto disso azulado. Eu não gosto desse verdão. Parece um futebol, né? Vocês sabem. Tem que vigiar, né? Então, irmãos, vamos se converter um ao outro. 1 Tessalonicenses 5:13. A igreja deve ser um ambiente. A igreja deve ser um ambiente terapêutico de paz. Para fechar aqui, tá, irmãos? A igreja onde nós congregamos precisa ser um lugar de refúgio, um lugar de paz. Você trabalhou o dia inteiro, você veio para a sua casa, você veio para a igreja para ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus. Chega aqui uma confusão, né? Chega aqui uma guerra um com o outro, já não tem paz. As pessoas que saem do mundo também, a mesma coisa. Eu vou na igreja dos crentes hoje, eles me convidaram para ver se eu busco um pouquinho de paz. Eu estudei na faculdade da FAESC, em 2021, e nós tínhamos 40 alunos, a maioria deles eram pastores. Eu era presbítero na época, em 2001, faz 24 anos.
E no meio dos alunos, sabe quem tinha lá? Um padre. Um padre católico. E no final, né, da aula, o professor Caramu Afonso, que é evangelista do Belém, perguntou para ele: ô senhor padre, o senhor está aqui entre nós, procurou fazer teologia na igreja evangélica, falou assim: meu filho, eu vim buscar aqui um pouco de paz. Olha o que o padre falou. Eu vim buscar na igreja evangélica um pouco de paz. Então as pessoas vêm com o mundo, vêm do mundo. Uma pessoa vem reconciliar, está voltando para a igreja. Inclusive alguns estão voltando nem assim, ó. Será assim, de novo? Será assim? Vamos chutar de novo? Será assim? Falar mal de novo? Será que vai ser a mesma confusão de novo? A gente desconfia assim. Será que vai voltar? Mudou de pastor? Mudou? Ele é bom? Ele é legal? Tudo isso traumatizado. As pessoas voltam para a igreja já traumatizadas. Devido às guerras, devido aos tumultos, às confusões, às brigas, competições, já fica assim. Então vem buscar paz, porque o mundo não tem paz mesmo. O mundo não tem paz, mas aqui deve ter paz, porque aqui tem Jesus, o príncipe da paz. A igreja deve ser um lugar terapêutico de paz. 1 Tessalonicenses 5,13. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E para ter paz entre vós, o que precisa fazer, pastor? Se converter um ao outro. Se converter um ao outro. Nós precisamos se converter um ao outro. Mas eu tenho razão, pastor. Você pode estar coberto de razão. Mas muitas vezes a maneira no qual você reage é uma maneira imprópria. Você pode estar coberto de razão. Essa mensagem é para quem tem razão. Para quem não tem razão, não tem razão mesmo. Para quem tem razão, é preciso reagir da maneira correta. Para que possamos ganhar almas. A gente fala muito ganhar almas, mas a gente precisa ganhar primeiro os de Deus. Para depois ganhar os de fora. Não estou conseguindo, né? Os de dentro, não os de fora. E como eu vou fazer isso, pastor? Se convertendo em um ao outro. A gente pode olhar hoje dentro dos olhos do irmão, da irmã. A gente pode fazer isso? A gente pode ficar cara a cara, assim, pode ficar face a face. Nós podemos fazer? Nós podemos falar assim: irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Você tem essa capacidade? Você tem essa capacidade hoje de pedir perdão para a sua irmã, para o seu irmão? Você tem essa capacidade? Se você não tiver, peça essa graça para o Senhor, Ele vai te dar hoje. Para que possamos ter um ambiente terapêutico de paz. Um ambiente para que o pecador, quando entrar aqui, fale assim: Deus está ali no Jardim Maria. Oh, Deus está lá. Eu senti a presença dEle. Eu vou voltar lá, porque Deus falou comigo. Porque eu senti paz entre os irmãos. Ficamos em pé. Ficamos em pé. Essa oração vai ser especial, irmãos. Essa oração pelo Congresso de Jó.